Você podia tocar aquela do pé do Pelé? É campeã também. Porque é campeã. No mesmo tom ou no outro tom? No tom que o melhor for para o instrumento aqui. Não pode falar mal do pé do Pelé. Não pode falar mal do pé do Pelé. Fala mal da sua sogra ou de quem já morreu. Mas o pé do Pelé vai virar peça de museu. A cigana já previu o acontecimento. Edson era antes do nascimento. Edson era antes do nascimento. Depois virou Pelé. O rei Pelé. Edson era antes do nascimento. Depois virou Pelé. O rei Pelé. Edson era antes do nascimento. Temos mais música. Tem mais uma, se vocês quiserem, da Sassua Perereca. Ah, essa sua perereca é linda. Caminhando em silêncio, Sebastião ouvia os sons da rua. Não se conteve, começou a bailar e dizia para todos que passavam: "Me concede essa dança?" Eu tenho uma máquina de datilografar, que eu tenho desde os 15 anos de idade. E eu descobri essa máquina na casa da minha mãe no final do ano passado e resolvi trazê-la para São Paulo. Tenho uma ligação muito forte com o meu pai. Ele saiu de casa quando eu era muito criança. E quando ele voltou, já era adolescente, ele queria reconquistar a minha mãe. E daí todos os dias ele escrevia bilhetes e colocava na porta da geladeira para tentar reconquistar ela. Hoje em dia, com um pouco mais de maturidade, eu percebo como que essa ausência dele se tornou o alimento dos meus trabalhos artísticos. Eu fui engenheiro uma época da minha vida, trabalhei numa petroquímica famosa. E antes que explodisse alguma coisa, eu percebi que eu tinha alma de palhaço. Mas eu nunca imaginava que isso pudesse ser uma profissão. E aí depois conhecendo, vendo shows de rua, em festivais. Por isso que eu acho que às vezes você faz o show e não acontece nada para as pessoas. Não, eu acho que acontece. Comigo aconteceu. Eu vi as pessoas e falei, eu quero fazer isso, né? A primeira coisa que a criança faz é desenhar. E aí a gente fala que não. Por que você tem que parar de pintar, de desenhar com 6 anos ou quando deixa de ser criança? Eu posso trazer minhas coisas da minha infância para minha adolescência, para minha fase adulta. Risca a parede do quarto quando é criança e vai pra rua e risca a parede da rua. Eu acho que a arte na rua tem uma relação muito forte com as pessoas. Acho que as pessoas se identificam mais porque tá ali, né? Palpável, o toque da mão, do olhar. Acho que isso que é forte na arte de rua, que tem essa força de ser democrático, todo mundo poder entender o que quer, dizer que é sua. A gente fazia muito show pra gente bacana. Era inauguração, era lançamento de automóvel, era promoção. E aí Lançava até avião, né? lançava avião. É coisa olha, fina mesmo. A gente falou, meu, vamos fazer pra quem merece? vamos. Aí fomos. Falei, vamos pra rua, que é lá que tem o pessoal que merece a arte que nós estamos querendo fazer. A gente percebeu que era muito mais interessante ouvir o que eles tinham para nos trazer, uma brincadeira, uma criança fala alguma coisa, ou alguém dá uma tossida, ou um mendigo, ou um cachorro, do que exatamente as nossas estratégias pré-montadas, né? A gente aprende com o ser humano. É ele que é o material, é rico, é pobre.
A ideia de se fazer no espaço aberto, como a rua, é tornar ela para todos. No meu trabalho dos 100 contos, eu acabo colocando os contos em lugares para serem encontrados junto com um detalhe. A ideia é fazer com que aquele detalhe seja ampliado de alguma forma, chamando a atenção com um poema, com um conto, acaba ampliando o olhar de quem está passando pela rua também. E o que me inspira é estar na rua, encontrar pessoas, o cotidiano, ver o outro, reparar o outro, ser sensível, né, às questões não só minhas, mas do outro, assim, fazer com que o outro também se reconheça ali, né? Qual que é o nosso melhor? Qual que é o nosso pior? E aí a gente ficou investigando qual que era o nosso melhor e qual que era o nosso pior. Com o olhar do palhaço, a gente descobriu que o nosso pior na rua era o nosso melhor. Outra vez um carroceiro parou e falou: posso falar uma coisa pra você? Eu disse: pode. Eu queria dizer que você com essa lata na mão, ninguém pode com você. Eu nem sei se eu me descobri ainda. Eu tô fazendo o que eu acho que eu preciso fazer. Então é a minha necessidade de agora e como eu me vejo daqui a 10 anos, é fazendo isso, falando por mim, pelo outro, por você. Eu tô me descobrindo ainda. Mas hoje em dia existe aí uma movimentação bem grande urbana para levar a arte para todos. Então, independente da sua idade, da sua classe social, você tem acesso à arte de diversas formas e diversos segmentos artísticos também. Hoje em dia nós estamos numa batalha, né? Fugir de uma arte que foi pré-moldada pela mídia, né? A televisão, os shopping centers, né? E a gente tem uma riqueza artística, cultural brasileira que fica escondida, né? Então é difícil as pessoas terem contato. A gente, quando vai pra rua, a gente meio que obriga, entre aspas, as pessoas a terem esse contato com a arte, né? Então, quando você pergunta se a arte é para todos, eu acredito que deve ser para todos, mas hoje em dia ela não está para todos.